Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Imagens Cursos Jurídicos. Aqui quem fala é o professor Gerson Henrique, sou defensor público do Estado do Piauí desde o ano de 2013 e professor do Imagens desde o ano de 2016. Neste curso de peças práticas de delegado, nós vamos confeccionar aqui as principais peças que são cobradas em provas de concurso público da carreira policial, tá, pessoal? Nessa primeira rodada de 2021, nós passamos para vocês, né, uma portaria que foi uma peça já cobrada recentemente no concurso de delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, tá? Foi cobrado no ano de 2019. Então, a gente não pode, pessoal, desdenhar de nenhuma peça, não. Não é que a portaria é uma peça relativamente fácil de ser confeccionada, né? É aquela peça que inaugura as investigações, que instaura o inquérito policial. Não significa dizer que ela não possa ser cobrada, tanto que foi recentemente, em 2019, cobrado no concurso de delegado do Espírito Santo, como eu acabei de falar, tá bom? Vocês aí podem interagir, tá, pessoal? Por meio do bate-papo, ok? E, sem mais delongas aqui, vamos logo dar início a essa correção da peça da rodada 1 do ano de 2021, que foi passado para vocês, já os comentários já foram enviados para vocês, né? Vocês já conferiram, e vamos primeiro fazer uma introduçãozinha teórica, bem rápida, para a gente saber como é que é confeccionada uma portaria, tá bom? Vamos falar aqui um pouco sobre notícia e crime, sobre requisição para instauração do inquérito policial, tá? E depois a gente vai entrar verdadeiramente na parte prática para a confecção de uma portaria, que é a peça da rodada, tá bom? Então, vou aqui compartilhar a tela com vocês, tá? Para que nós possamos dar início à nossa aula. Então, já está aí, ó, coloquei aqui a portaria, né? Vamos fazer hoje uma portaria, que é a peça da rodada, tá bom? Aqui está perto, deixa eu só tirar aqui aqui da frente para facilitar. Bom, pessoal, então essa aqui foi o enunciado da rodada 1 de 2021, né? Do nosso curso de peças práticas de delegado da Polícia Civil. Diz o seguinte: no dia 13 de abril de 2020, o representante do Ministério Público do Estado do Piauí, titular da 17ª Promotoria de Justiça, com exercício de funções na cidade de Teresina, Piauí, requisitou a instauração de inquérito policial à autoridade policial titular da primeira Delegacia de Crimes contra a Vida da Polícia Civil. Aqui, pessoal, nós já temos uma informação importante, né? Temos aqui o verbo requisitar. Portanto, o Ministério Público está requisitando a instauração de inquérito policial para a Delegacia de Polícia Civil, na espécie, a primeira Delegacia de Crimes contra a Vida da Polícia Civil, né? Então, aqui a gente já poderia desconfiar que o examinador está pedindo uma portaria, tá? Continuando, segundo os fatos constantes da requisição, os irmãos Cláudio e Paulo haviam comparecido à sede do Ministério Público e noticiado o desaparecimento de seu irmão Pedro, ocorrido há 3 dias no bairro Morada Nova. Então, nós temos aqui uma notícia crimes, né, pessoal? Temos aqui uma notícia crimes, que foi trazida pelos irmãos Cláudio e Paulo ao Ministério Público, tá? Averbaram que o irmão jamais havia sumido de casa por tanto tempo. Ademais, disseram que Pedro era dependente químico e que havia lhes contado há 15 dias que estava com medo de ser assassinado por conta de dívida de drogas contraída com o traficante Zé da Maconha, residente no mesmo bairro. Aqui, pessoal, essa informação, toda informação que consta em enunciado, pessoal, ela não vem de forma gratuita, né? Se o enunciado está dizendo que há 15 dias a vítima Pedro havia relatado para os seus irmãos Cláudio e Paulo esse medo, esse receio que ele tinha de ser assassinado por Zé da Maconha, né, por uma dívida de drogas, provavelmente é porque o examinador quer que você coloque o Zé da Maconha como... Deixa eu só marcar aqui, pessoal. Opa, está me passando aqui, só um momento.
marcar aqui a canetinha. Pronto. O examinador quer que você coloque o Zé da Maconha como suspeito, tá? Nós vamos já ver a estrutura da portaria e vocês vão ver que um dos requisitos é que seja indicado quem é o suspeito. No caso aqui, o suspeito é o Zé da Maconha, tá bom? Continuando, pessoal. Além disso, constava da requisição ministerial que 2 amigos dos noticiantes, Caio e Mário, lhes contaram que, na noite do desaparecimento, viram 3 homens armados obrigando Pedro a entrar num Corolla preto de placas ABC 1234, tá? Outra informação relevante, né? Nós temos aqui o quê? Caio e Mário dizendo que viram 3 homens desconhecidos obrigando a vítima Pedro a entrar no Corolla preto. Então aqui, pessoal, nós temos o quê? Testemunhas, tá? Nós temos testemunhas que devem ser inquiridas pela autoridade policial. Caio e Mário afirmaram não conhecer nenhum deles, mas averbaram que provavelmente as câmeras de segurança da pizzaria, como aqui, registraram imagens do fato. Mais uma informação de relevo, pessoal. Por quê? Ora, o delegado já vai ter que diligenciar, determinar que os agentes, né, que os investigadores compareçam a essa pizzaria como aqui e requisite as imagens dessa câmera de segurança, né, da pizzaria como aqui. As imagens do dia do desaparecimento de Pedro, tá? Cláudio e Paulo noticiaram, por fim, que corriam boatos no bairro onde moram, que no dia seguinte ao do desaparecimento foi encontrado um corpo carbonizado no sítio Tranquilidade do Campo, situado no assentamento Viva Bem, zona rural de Teresina. Então, mais uma diligência a ser determinada pelo delegado, né? Há notícias de que foi encontrado no dia seguinte ao desaparecimento de Pedro, um corpo carbonizado no sítio Tranquilidade do Campo, tá? Então, o delegado tem que averiguar essa notícia aqui, tem que determinar que os investigadores, eles examinem essa notícia, ok? Diante dos fatos narrados, na qualidade de delegado de Polícia Civil responsável por tomar as providências legais para formalizar o início da investigação, você deverá elaborar o procedimento policial necessário à apuração do fato. Então, esse foi anunciado da rodada 1 2021 do curso de delegado, de peças práticas de delegado, né, pessoal? Vamos aqui rapidinho fazer aqui uma introdução sobre a teoria, né, para a gente entender como é que funciona a portaria, como é que ela é estruturada, como é que é confeccionada, e depois a gente vai para a parte prática, tá? Primeiro, vamos falar aqui sobre a notícia criminis. O que é notícia crimes, pessoal? É o conhecimento espontâneo ou provocado por parte da autoridade policial acerca de um fato delituoso, tá? Então, quando o delegado policial, quando o delegado de polícia, né, quando a autoridade policial toma conhecimento do fato criminoso por qualquer razão, de qualquer forma, nós dizemos que é aí uma notícia crimes, tá? Essa notícia crimes, ela se subdivide em notícia crimes de cognição imediata, também chamada de notícia crimes de cognição espontânea, tá? Notícia crimes de cognição mediata, também chamada de notícia crime de cognição provocada, e, por fim, notícia crimes de cognição coercitiva, tá? A notícia crime de cognição imediata ou espontânea é aquela em que a autoridade policial toma conhecimento do fato criminoso, né, do delito, da infração penal, por meio de suas atividades rotineiras, como, por exemplo, por meio da imprensa, tá? Então, se o delegado tomar conhecimento de um determinado fato criminoso por meio de um jornal que ele leu, por meio de um portal na internet, por meio de uma matéria na TV, né? Nós dizemos aí que há uma notícia crimes de cognição imediata ou espontânea, ou seja, não houve nenhuma provocação. O delegado, por meio de suas atividades rotineiras, tomou conhecimento aí da prática de um ilícito penal, ok? Temos também a notícia crimes de cognição mediata, também chamada de notícia crimes de cognição provocada, que é aquela em que a autoridade policial toma conhecimento do fato criminoso por meio de um expediente escrito. Eu coloquei como exemplo justamente a requisição do Ministério Público, tá, pessoal? Que é justamente onde se enquadra aqui o caso da presente rodada. Houve uma requisição da 17ª Promotoria, né, do
do Ministério Público do Estado do Piauí, requisitando a autoridade policial titular da primeira delegacia dos crimes contra a vida que instaurasse o inquérito policial para investigar um suposto homicídio qualificado praticado contra Pedro. Então, nós temos aí o quê? Uma notícia crimes de cognição mediata ou provocada, tá? E, por fim, a notícia crime de cognição coercitiva é quando a autoridade policial ela toma conhecimento do fato criminoso, do fato delituoso, por meio da apresentação do indivíduo preso em flagrante, ok? Então, a polícia militar leva na delegacia lá alguém preso, por exemplo, por tráfico de drogas, o delegado vai tomar conhecimento por meio dessa prisão em flagrante, né? Vai tomar conhecimento do fato delituoso, então ele deve instaurar um inquérito policial por meio de um auto de prisão em flagrante, ok? E nesse caso nós dissemos que há uma notícia crimes de cognição coercitiva, tudo bem? Continuando, pessoal, quais são as formas de instauração do inquérito policial? Eu coloquei esse tópico para deixar bem claro para vocês, coloquei até aqui em vermelho, ó, que só há duas formas de instauração de inquérito policial, tá, pessoal? Ou o inquérito policial vai ser instaurado por portaria, ou o inquérito policial é instaurado por meio de auto de prisão em flagrante. Não existe outra forma de instauração de inquérito policial. Por que eu coloquei essa informação? Ora, porque o aluno poderia se confundir e achar que a requisição do Ministério Público, a requisição do promotor, seria o ato que instauraria o inquérito policial, quando não é verdade. O delegado, ele recebe, né, ele vai receber essa notícia aí de cognição imediata por meio de um ofício encaminhando a requisição do Ministério Público, mas ele é que vai instaurar o inquérito policial. Ele, delegado, ele, autoridade policial, é quem vai instaurar o inquérito policial. E nesse caso da requisição, que pode ser do Ministério Público, ele vai instaurar por meio de uma portaria, tá bom? Então não confunda, não é a requisição do Ministério Público que dá início ao inquérito policial, e sim a portaria da autoridade policial, tá? Eu coloquei aqui, o inquérito policial se inicia por meio de portaria ou pela lavratura do auto de prisão em flagrante, tá? Apenas dessas duas formas. Então, trouxe também o artigo 5º do Código de Processo Penal, que diz que nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado, pode ser de ofício, tá? E se for iniciado de ofício, nós temos aqui um caso de notícia crimes de cognição imediata, tá? Que acabamos de ver, também chamado de notícias crimes de cognição direta. E inciso 2, o inquérito policial será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. E nesse caso, nós vamos ter um exemplo de notícia crimes de cognição imediata ou indireta. Algumas observações, pessoal. Primeiro, a palavra aqui, requisição, ela obriga, tá? Obriga a autoridade policial, é um ato obrigatório, né? Um ato compulsório, obriga a autoridade policial a instaurar o inquérito policial. É porque existe hierarquia entre o Ministério Público e a autoridade policial? Não, pessoal, porque nós sabemos que na ação penal pública vige qual princípio? O princípio da obrigatoriedade, tá? Um dos princípios regentes da ação penal pública é o princípio da obrigatoriedade. Então, se os órgãos da persecução penal tomarem conhecimento da prática de infração penal, eles obrigatoriamente devem iniciar a persecução penal. Na espécie, o delegado deve instaurar uma portaria, né? Deve instaurar um inquérito policial por meio de portaria, tá? Então, não se fala aí em hierarquia entre promotor e autoridade policial. O que acontece é, por conta do princípio da obrigatoriedade, se o membro do Ministério Público requisitar a instauração de um inquérito policial, o delegado vai atender desde que não haja uma ordem, um pedido, uma requisição, melhor dizendo, manifestamente ilegal, tá, pessoal? Se não for manifestamente ilegal, ou por exemplo, aí uma atipicidade, ou então o fato já foi alcançado pela prescrição. Nesses casos, o delegado devolve a requisição, né, por meio de ofício, explicando ao promotor de justiça a razão pela qual ele não instaurou o inquérito policial, ok? Então, a requisição da autoridade judiciária, tá? Aqui, quanto à requisição da autoridade judiciária, existe uma doutrina forte, tá? Dizendo que essa requisição ela não foi recepcionada pela Constituição de 88, tá? Não foi recepcionada. E por que não, pessoal? Porque por conta do sistema acusatório, né, adotado lá no artigo 129, inciso 1 da Constituição, que prevê como função institucional do Ministério Público a propositura privativa da ação penal pública,
A autoridade policial, ou melhor, a autoridade judiciária, né, o juiz, ele não deve, em regra, se imiscuir na investigação, tá? Sob pena aí de comprometer a sua imparcialidade. Portanto, o que a doutrina diz é, se chegar alguma representação, no caso de ação penal pública condicionada à representação, para a autoridade judiciária, ou mesmo se ela tomar conhecimento por meio da sua atividade rotineira, tá? Da prática de um crime de ação penal pública incondicionada, não deve a autoridade judiciária, o juiz, requisitar diretamente ao delegado a instauração de um inquérito policial, e sim encaminhar as peças para o Ministério Público, tá? Com base no artigo do CPP, artigo 40 do CPP, tá, pessoal? Então, na verdade, a autoridade judiciária não requisita a instauração do inquérito policial, e sim encaminha as peças para o Ministério Público. Aí o Ministério Público vai tomar providência, tá? Ou ele pode requisitar diligência imprescindível, ele pode denunciar, ele pode oferecer acordo de não perseguição penal, vai depender aí da suficiência desses documentos e dessas peças encaminhadas para o Ministério Público, ok? Nós temos também a outra forma de instauração de inquérito policial, que é a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo, tá? Aqui nós estamos falando de quê? Daqueles casos de ação penal privada, né? Naqueles crimes que são processados mediante ação penal privada. O delegado é obrigado a atender esse requerimento? Aqui não, tá, pessoal? Existe uma discricionariedade quanto ao delegado. É claro que se houver justa causa, tá? A gente vai ver já já que o delegado não pode instaurar inquérito policial de qualquer jeito, sem nenhuma justa causa, sob pena de responder por um crime de abuso de autoridade, tá? Mas havendo justa causa, havendo indícios suficientes da prática da infração penal, o delegado pode sim instaurar um inquérito policial atendendo a um requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo, tá? E aqui cabe uma observação, pessoal, que nos crimes de ação penal pública condicionada e também nos crimes de ação penal privada, o delegado não pode iniciar a persecução penal, né? Ele não pode instaurar o inquérito policial sem a manifestação do ofendido, tá? Sem a manifestação do ofendido, pessoal, ok? Na ação penal pública condicionada, ele depende da representação do ofendido, tá? Ela tem aqui a natureza jurídica de condição de persecuibilidade. Por que condição de persecuibilidade? Porque ela não vai poder o delegado não vai poder iniciar a persecução penal sem essa representação. E na ação penal privada, ele depende aí do requerimento do ofendido para iniciar a persecução penal, tá? Aqui, lembrando que na ação penal por condicionada à representação, essa representação ela tem forma livre, né? Não existe uma peça com o nome iuris representação. A jurisprudência admite até que o boletim de ocorrência seja tomado com uma representação, desde que lá conste essa manifestação, essa vontade inequívoca do ofendido de ver representado o autor do fato criminoso, tá bom? Então, continuando aqui, pessoal, como identificar a peça da rodada, tá? Vocês viram, quando eu estava lendo lá o enunciado, que eu falei que houve uma requisição do Ministério Público direcionada à autoridade policial, requisitando a instauração de inquérito policial. Só aí a gente já pode extrair que a peça da rodada é uma portaria. Mas, além disso, pessoal, você pode notar que o enunciado traz a notícia da perpetração de um suposto homicídio qualificado pelo motivo torpe, tá? Por que motivo torpe? Porque foi o motivo, o possível motivo, né, o suposto motivo. A gente tem que sempre usar essas palavras que denotem dúvida, né, que nós não estamos no campo da certeza, e sim da probabilidade, estamos ainda na fase de investigação, tá? A motivação do crime teria sido provavelmente dívida com drogas, e também o meio cruel, na verdade, houve a qualificadora aí do emprego de fogo, né? Emprego de fogo, tá? Por quê? Porque a notícia de que foi encontrado no dia seguinte do desaparecimento de Pedro um corpo carbonizado, né? Então nós temos aí provavelmente essas duas qualificadoras. Contra Pedro, que é a vítima, e ao final preconiza o seguinte, coloquei até entre aspas, diante dos fatos narrados, na qualidade de delegado de polícia responsável por tomar as providências legais para formalizar o início da investigação, tá, pessoal? Você deverá elaborar o procedimento policial necessário à apuração do fato. Então, o comando da questão, o comando do enunciado, foi bem claro. A autoridade
o candidato, né, o aluno, vai ter que formalizar o início da investigação. Ora, se ele vai ter que formalizar o início da investigação, significa que ele vai ter que instaurar um inquérito policial. E nesse caso aqui, como é que vai ser instaurado o inquérito policial? Por meio de uma portaria, tá? É uma portaria porque nós estamos diante de um caso de notícia e crimes de cognição mediata, tá, pessoal? Não estamos diante de um caso de notícia e crimes de cognição coercitiva. Não há falar, portanto, aqui em instauração de inquérito policial por meio de APF, sim por meio de portaria, ok? Então, portanto, você é o delegado que tomará as providências legais para formalizar o início das investigações, devendo elaborar o procedimento policial necessário à apuração dos fatos. Conceito de portaria, pessoal. O que é portaria? O que a gente entende por portaria? A portaria de instauração do inquérito policial é um ato decisório do delegado de polícia, tá? É um ato decisório. O delegado vai dar uma decisão por meio do qual ele exporá as razões justificadoras desse procedimento investigatório. Vamos já ver que a portaria ela tem essa finalidade de o delegado, a autoridade policial, expor as justificativas da instauração do inquérito policial, tá? Sob pena de, se ele instaurar inquérito policial sem justa causa, né, sem nenhuma razão, sem nenhuma circunstância que dê base para aquela investigação, ele pode responder pelo crime de abuso de autoridade, tá? Bem como a possível violação do ordenamento jurídico por meio da prática de uma infração penal, e determinará as diligências a serem realizadas com o fito de esclarecer a materialidade e a autoria dessa infração penal, tá? Então, temos aqui um conceito bem completo de portaria, tá, pessoal? E já nós vamos ver a estrutura, como é que a gente confecciona uma portaria, e todos esses elementos aqui, componentes do conceito de portaria, vão estar lá nesse slide sobre a estrutura da portaria, tá bom? Para que serve a portaria, né, pessoal? Como eu já adiantei, a portaria ela serve para quê? Para justificar as razões pelas quais se instaura o inquérito policial, tá? É por meio da portaria que o delegado vai justificar as razões pelas quais ele está instaurando o inquérito policial. A instauração da portaria sem justa causa, como eu já falei, pode caracterizar crime de abuso de autoridade, tá? O artigo 27 da Lei 13.869 de 2019, que é o que? A nova lei de abuso de autoridade, tá? Nova lei de abuso de autoridade, pessoal. O que ela diz? O que o artigo 27 da nova lei de abuso de autoridade traz? Requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, tá vendo? Não existe nenhum indício aí da prática de crime, e aí, por exemplo, o Ministério Público requisita a instauração de um inquérito policial, ou então o próprio delegado, a própria autoridade policial, acaba instaurando de ofício, né? Aí não há a presença de nenhum indício da prática de crime, nem de ilícito funcional ou de infração administrativa. Nós temos a prática de um crime de abuso de autoridade com pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, tá? O parágrafo único diz que não há crime quando se tratar de sindicância ou de investigação preliminar sumária, devidamente justificada. Essa investigação preliminar sumária, ela é o que? É o que a doutrina chama de VPI, né, pessoal? Verificação da procedência das investigações. Alguns chamam de verificação preliminar das investigações, né? Por exemplo, quando a autoridade policial ela recebe uma notícia de crimes inqualificada, né, que é a denúncia anônima, a denúncia apócrifa, né? O delegado ele não pode, de imediato, já instaurar o inquérito policial, não. Ele tem que verificar a procedência das informações contidas naquela denúncia anônima, tá? Então, ele vai determinar, vai expedir uma ordem de missão para que os investigadores averiguem aquela informação, e se ela for plausível, tá? Se ela tiver algum traço aí de prática de crime, algum indício, aí sim ele vai poder instaurar um inquérito policial, vai poder começar as investigações. Nós temos aqui uma exceção, pessoal, é quando a denúncia anônima, ela já traz os indícios da prática da infração penal, tá? Então,
vamos supor aí, se houver uma carta apócrifa, tá? E essa carta ela já vem acompanhada de documentos que tragam indícios da prática de infração penal, nesse caso, o delegado não precisa aqui fazer essa verificação preliminar das investigações, tá? Por quê? Porque a denúncia já vem acompanhada do indício, né, da prática da infração penal, tudo bem? Então, cuidado com a instauração de inquérito policial sem justa causa, que pode configurar abuso de autoridade. O que deve conter a portaria? Bom, eu trouxe aqui o que você não pode deixar de tratar na sua portaria, né? Primeiro, um resumo dos fatos, informando a fonte da notícia e crimes, né? No caso, o aluno teria de fazer um resumo dos fatos. E, pessoal, quando eu falo resumos do fato, isso vale aqui para todas as peças de delegado, tá? Para qualquer peça de delegado. Seja claro, seja objetivo, tá? E conciso, pessoal, tá bom? Não façam uma narrativa fática naquela base do Ctrl-C, Ctrl-V, tá? Né? Ctrl-C, Ctrl-V. Repetindo ipsis literis o que vê no enunciado. Isso vai fazer com que vocês percam ponto lá na prova de delegado, tá? Você vai ter que ler os fatos, e a gente recomenda que leiam mais de uma vez o enunciado, né? Para ficar bem claro na mente, ok? E aí você vai fazer a exposição fática, a narrativa fática, de forma clara, objetiva e concisa, sem repetir ipsis literis o que está lá no enunciado, tá? E quanto à portaria, o aluno tem ainda, o candidato, né, tem que informar a fonte da notícia crimes. No caso, a notícia crime de cognição imediata oriunda de uma requisição do MP, não é isso? Requisição do MP, ok? Segundo, a autoridade policial tem que fazer a classificação jurídica completa, tá? Preliminar, já que as investigações ainda estão no início, né? Estão aí no nascedouro. Então, essa classificação jurídica, claro que ela é preliminar, se no decorrer das investigações foram descobertos outros crimes, outras qualificadoras, aí a autoridade policial fará a classificação jurídica definitiva lá no relatório policial, tá? Além disso, pessoal, quando eu falo completa aqui, não esqueçam das qualificadoras, tá, pessoal? Não esqueçam das qualificadoras. Eu percebi que muitos alunos falaram apenas de suposto crime de homicídio, né? E citaram lá o artigo 121 caput do Código Penal, tá? E caput, pessoal, coloquem entre aspas, porque é uma palavra estrangeira, né? Então, palavra estrangeira a gente coloca entre aspas, tá? Muitos alunos fizeram a classificação apenas no artigo 121 caput do Código Penal, esqueceram de colocar as qualificadoras, tá? Então, com isso eu tirei pontos, ok? Porque a classificação tem que ser completa, tá? Claro, ela não pode ser uma classificação totalmente estapafúrdia, né, que não tem nenhuma base no enunciado, mas no caso aqui, a gente tinha duas qualificadoras, o motivo torpe, né, como eu já falei, por conta do o motivo possível, né, provável do crime ter sido dívida de drogas, e também a gente tinha o emprego de fogo, né, que é um meio cruel. O emprego de fogo é outra qualificadora, tá? Essa aqui prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, e essa aqui prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal, tá? Então, no item 3, indicação do suspeito ou investigados, tá? Isso aqui também muitos alunos não colocaram nas suas peças, tá? Esqueceram de colocar o nome do suspeito, no caso seria o Zé da Maconha, né? O Zé da Maconha, que é o suspeito. Como é que eu sei, professor, que é o Zé da Maconha? Ora, o enunciado é bem claro no sentido de que Pedro, a vítima, né, há 15 dias tinha relatado para os irmãos dele, né, que estava com medo de ser assassinado por Zé da Maconha porque tinha contraído com ele uma dívida de drogas, né? Então aí a gente tem uma suspeita de que quem foi o autor do provável homicídio foi Zé da Maconha. Então o aluno tem sim que deixar claro que o suspeito é Zé da Maconha, tá? Aí tem que constar também as diligências iniciais, tá? O aluno tem que trazer quais são as diligências iniciais que o escrivão vai cumprir, tá? Determinação para cumprimento da ordem é aquele famoso, famigerado, cumpra-se, né, pessoal? Cumpra-se. Cumpra-se, tá? Tem que constar também na portaria, alguns alunos também esqueceram de colocar o cumpra-se, com isso perderam pontos, tá? Local e data
Aqui, local e data, essa regra aqui eu vou falar vale para todas as peças de delegado de polícia. Se o enunciado trouxer, se você conseguir identificar o local e a data, você pode até colocar. Mas para não correr o risco, pessoal, basta colocar do jeito que está aqui, tá? Local, vírgula, data. Ponto. Basta isso, ok? Não precisa nada mais além disso. E por fim, já no fechamento, nós temos a assinatura. O candidato jamais deve se identificar. Pelo amor de Deus, não vão colocar o nome de vocês na peça prática, qualquer uma delas, porque senão vocês vão zerar, tá? Vão ser eliminados. Porque isso é identificação, tá? No caso aqui da local e data que eu falei, se não constar o local e a data no enunciado e vocês inventarem, isso também pode ser tido como identificação de prova, tá? E vocês podem ser eliminados por esse fato, tá? Aqui no resumo dos fatos, pessoal, eu esqueci de falar, mas jamais tragam fatos novos, jamais criem fatos que não existem no enunciado, tá? Porque também vocês podem ser eliminados por conta disso, ok? Não inventem fatos que não existem no enunciado, tá? E a estrutura da portaria? Bom, a portaria ela pode ser estruturada por meio de um texto narrativo, né? Foi esse aqui que eu utilizei como padrão de resposta, tá? Eu acho mais completo, eu acho mais rico, né? Que é com o uso de parágrafos, tá? E pode também ser estruturado com aquele uso de considerandos, né? Considerando requisição do Ministério Público titular da 17ª Promotoria do Ministério Público do Estado do Piauí, considerando a provável prática de um crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe pelo emprego de fogo, né? Aí o delegado vai expondo aí as razões, as justificativas, melhor dizendo, para a instauração do inquérito policial e vai fazendo seus considerandos, tá? Os considerandos eles trazem as justificativas para a instauração do inquérito policial. Então, a portaria ela é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? A introdução ela é composta pelo título, ok? O título, pessoal, isso vale aqui para todas as peças práticas. Vocês coloquem ele em caixa alta, centralizado, tá? No caso aqui, portaria. Vocês vão colocar centralizado, bem em cima da peça, o nome portaria. Ah, professor, e se fosse outro tipo de peça? Vamos supor uma representação por prisão preventiva. Então, vocês colocariam bem em cima, centralizado, em caixa alta, representação por prisão preventiva, tá? Isso vale para todas as peças, pessoal, ok? Pode até sublinhar também. Representação por prisão preventiva, bem em cima da peça, tá? E centralizado. A titularidade também, nós vamos falar quem é a autoridade policial, tá? A autoridade policial que vai instaurar o procedimento, né? Que vai instaurar a portaria, no caso. E aqui, pessoal, é importante, em toda e qualquer peça de delegado, vocês sempre citarem a lotação, tá? Sempre citem a lotação da autoridade policial. Se o enunciado trouxer, o enunciado dessa rodada primeira trouxe, né? O delegado, ele é titular da primeira delegacia de crimes contra a vida, então você tem que citar. E se porventura o enunciado não trouxer a lotação, o que é que vocês vão fazer? Basta colocar a palavra lotação, tá? Então, autoridade policial, subscritora, aí, vírgula, lotação, vírgula, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e aí continua a peça, tá bom? Então, não esqueça de citar a lotação da autoridade policial. As bancas, elas costumam cobrar, tá, a lotação, e candidato que não coloca acaba perdendo um ponto, ok? E depois o fundamento legal da peça, tá? A gente tem que citar. Aqui a portaria, e também para as outras peças de delegado, a gente tem que citar o fundamento legal, tanto da atuação do delegado, tá? Tanto de atuação do delegado, quanto da própria peça prática, tá? Da peça que você está confeccionando. Da atuação do delegado, pessoal, jamais esqueçam de citar a Lei 12.830 de 2003, né? Que é a lei que trata da atividade de investigação pelo delegado de polícia. Especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, tá? Esse artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830 de 2013 tem que ser citado em toda e qualquer peça de delegado de polícia, tá? E aqui na peça nós vamos citar
o fundamento legal da peça que você está confeccionando. No caso, como a portaria ela foi requisitada, a instauração de inquérito policial foi requisitada pela autoridade, a autoridade policial, pelo Ministério Público, o fundamento legal é o artigo 5º, inciso 2 do Código de Processo Penal, tá bom? Depois disso, o delegado vai utilizar o conector resolve, né? Depois que ele fizer a introdução, ele utiliza o conector resolve. Resolve o quê? Aí nós passamos para a etapa de desenvolvimento da peça. Aqui o delegado vai explicar a justa causa para a instauração do inquérito policial, né? Lembrando que instaurar inquérito policial sem justa causa configura crime de abuso de autoridade, então o delegado tem que expor a justa causa, tá? Ele vai narrar os fatos também, ok? Vai narrar os fatos, como eu já disse, de forma clara, sucinta, tá? Objetiva, não copiar o enunciado ipsis literis, tem que ser sintético aqui, ok? E objetivo. E fazer a classificação preliminar da conduta, tá? Na espécie aqui, a gente tinha o quê? Como é que a gente poderia fazer? Artigo 121, né? Parágrafo 2º, incisos 1 e 3 do Código Penal. Professor, na prova eu posso abreviar Código Penal? Pessoal, eu já vi tirando ponto por causa disso, né? O candidato perdeu pouco ponto, mas acabou perdendo. Então, se vocês tiverem espaço, né, para escrever na peça, utilizem aqui a descrição por extenso, tá? Código Penal, não abrevie, tá? Infelizmente, a gente já viu o candidato perder ponto por ter abreviado, tá bom? Depois disso, pessoal, nós vamos para a última parte da portaria, que é a conclusão, que é dividida em autuação, né? O que é autuação? Autuação é quando os documentos eles ganham uma capa, né? A requisição, a portaria e os documentos que acompanham vão ganhar uma capa, vai ser autuado, tá? E o registro, que é feito pelo escrivão também nos livros cartorários, tá? Os livros cartorários. O escrivão vai, então, colocar uma capa, vai autuar e vai registrar nos livros cartorários. Então, o delegado tem que determinar a autuação e o registro. O delegado também tem que citar, tem que mencionar as diligências iniciais, que ele vai determinar que sejam aí levadas a efeito pela equipe de investigação da delegacia, tá? E, por fim, a autenticação, tá, pessoal? Que é onde entra aqui local, data e a assinatura, que você não pode se identificar, então você vai colocar apenas delegado de polícia civil, ok? E se quiser pode colocar aqui também a palavra matrícula, né? Também é prático que os delegados coloquem a matrícula, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui para o padrão de resposta, tá? Como eu disse, o nome portaria, centralizado, em caixa alta, tá bom? Sublinhado. Você já identifica para o examinador qual é a peça que você está confeccionando, tá bom? Então, o delegado de polícia que ora assina esta portaria, lotado na primeira delegacia de crimes contra a vida da Polícia Civil, olha aqui a titularidade, né? Nós temos aqui a titularidade, tá? Estou identificando quem é a autoridade policial que está confeccionando o ato da portaria, tá? Olha aqui também mencionando a lotação, né, pessoal? Não podem esquecer da lotação do delegado, tá? Lotado na primeira delegacia de crimes contra a vida da Polícia Civil, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 144, parágrafo 4 da Constituição da República, tá? Então, esse artigo 144, parágrafo 4 da Constituição da República também sempre é mencionado em toda e qualquer peça de delegado, tá? Que é aquele que fala lá dos órgãos da segurança pública, o parágrafo 4º especial fala da Polícia Civil, então tem que ser citado em toda peça de delegado, tá bom? Combinado com o artigo 4º também, que fala da atividade também da Polícia Civil, né, do delegado, combinado com o artigo 5º, inciso 2, ambos do Código de Processo Penal, esse aqui é o que fala da requisição, né, requisição, nós já vimos na aula de hoje, a requisição de instauração do inquérito policial, então ele também tem que ser citado. Alguns alunos esqueceram de citar o artigo 5º, inciso 2 do Código de Processo Penal e perderam um ponto, inclusive ele constou do padrão de resposta da prova de delegado de Polícia Civil do Espírito Santo, né, essa que foi realizada no ano passado, e o candidato que não citou o artigo 5º, inciso 2 do Código de Processo Penal perdeu o ponto, tá, pessoal? O artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830,
de 2013, sobre o qual eu falei, a lei que trata da investigação promovida, levada a efeito pelo delegado, né? Tem que citar sempre, em toda e qualquer peça, esse artigo 2º, parágrafo 1º, e o artigo 159 da Constituição do Estado do Piauí. Ah, professor, mas como é que eu vou saber qual é o artigo que trata da Polícia Civil, o artigo da Constituição Estadual? Você vai ter que examinar a Constituição Estadual daquele estado para o qual você presta o concurso de delegado de Polícia Civil, tá, pessoal? Eu já vi várias bancas cobrarem, sim, o artigo da Constituição do Estado que trata da Polícia Civil, tá? Então, você vai examinar isso da prova, vai decorar esse artigo e vai citar em toda e qualquer peça que você fizer para aquele estado, tá bom? Na Polícia Civil do Espírito Santo, por exemplo, ela cobrou a Constituição Estadual do Espírito Santo, tá? E se eu não me lembrar, professor, eu não me lembro que aqui no Piauí, o artigo que trata na Constituição Estadual da Polícia Civil é o 159. Você pode fazer o seguinte, artigo, coloque um traço, da Constituição Estadual. Eu estou abreviando aqui, pessoal, mas pelo amor de Deus, não vão abreviar no dia da prova não, tá? Vocês podem colocar isso aqui, tá? E ainda considerando a requisição ministerial oriunda da 17ª Promotoria de Justiça do Ministério Público Estadual e encaminhada por meio do ofício número XXX, eu sei qual é o número do ofício? Não, o enunciado não me trouxe essa informação, então eu coloco XXX. Eu não invento aqui um número qualquer, por exemplo, 33. Jamais usem informações que não existem no enunciado, tá, pessoal? Jamais criem fatos novos, porque vocês podem até ser eliminados se o examinador entender que isso é identificação da prova, tá bom? Então, eu falei aqui da forma de instauração, né, de instauração do inquérito policial, foi por meio de requisição do Ministério Público, oriunda da 17ª Promotoria de Justiça do Ministério Público Estadual, tá? Caso de notícia e crime de cognição imediata, e aqui já vou para o conector, resolve, né? Resolve o quê? Resolve instaurar inquérito policial para apuração de eventual ocorrência dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de fogo, tá? Já estou fazendo aqui a classificação completa e preliminar da conduta investigada, tá bom? Bem como do crime de ocultação de cadáver. Também tem um crime de ocultação de cadáver, tá, pessoal? Não houve lá aquela notícia de que um dia depois do desaparecimento de Pedro foi encontrado um corpo carbonizado no sítio, né? Sítio Tranquilidade do Campo. Então, a prática também provável, tá? Use sempre essas palavras de juízo de probabilidade, né? A provável prática do crime de ocultação de cadáver, tá? Infrações penais tipificadas no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 3, e artigo 211, todos do Código Penal, sendo os delitos praticados em concurso material consoante o artigo 69 do Código Penal. Isso aqui também é importante, pessoal. Se tiver concurso de crimes, citem, tá? Façam uma classificação jurídica da conduta considerando o concurso de crimes. Na espécie aqui, concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, ok? Possivelmente praticados por Zé da Maconha. Tá aqui, ó, já estou identificando quem é o suspeito. Lembra que um dos requisitos da portaria é a identificação do suspeito ou do investigado? Então, aqui eu já estou identificando quem é o suspeito, Zé da Maconha, tá? E eu tenho que tratar da qualificação dele, tá? Como o enunciado não me trouxe, basta que eu faça isso aqui como eu fiz, ó, qualificação entre vírgulas, tá bom? E outras pessoas ainda não identificadas. Fato esse ocorrido no dia 10 de abril de 2020, conforme notícia levada ao Ministério Público Estadual por Cláudio e Paulo, qualificados no ofício citado acima, tá? Então, também como eu não tenho a qualificação deles, eu digo que eles foram qualificados no ofício, ok? Consoante narrado na requisição ministerial, aqui já nós já vamos fazer o quê? A exposição dos fatos, tá? Então, consoante narrado na requisição ministerial, os irmãos Cláudio e Paulo compareceram ao Ministério Público no dia 13 de abril de 2020 para informar que seu irmão Pedro está desaparecido há 3 dias. Afirmaram que ele nunca desapareceu por tanto tempo e que há 15 dias havia relatado estar com medo de ser assassinado por dívidas de drogas com o traficante conhecido por Zé da Maconha, tá? Consta ainda que Caio e Mário viram 3 homens armados obrigando Pedro a entrar num Corolla preto de placas ABC 1234.
asseveraram não conhecer nenhum deles, mas que talvez as câmeras de segurança da pizzaria Como Aqui tenham registrado o fato. Por fim, Cláudio e Paulo noticiaram boatos sobre o encontro de um corpo carbonizado no sítio Tranquilidade do Campo, situado no assentamento Viva Bem, zona rural de Teresina, Piauí. Assim, determino a realização dos registros e anotações de praxe, tá? Aqui já estamos na parte da conclusão, né, pessoal? O delegado determinou os registros e anotações de praxe, né? Bem como da autuação da presente portaria e documentos encaminhados pelo Ministério Público. Tá? Estamos aqui já iniciando a fase de conclusão da portaria, o delegado determinando a autuação, que é colocar a capa, né? O escrivão vai colocar a capa, vai autuar e vai registrar nos livros cartorários, tá? Autuação e registro. Cumpridas as determinações supra, adotem-se preliminarmente as seguintes medidas. Aqui, o delegado já vai falar das diligências preliminares, não é isso? Diligências preliminares. Certo? E aqui, pessoal, eu vi que muitos alunos, eles colocaram, por exemplo, oficial IML para comparecer ao local, lá no sítio, e ver se realmente havia um corpo carbonizado, para já de antemão fazer o exame de corpo de delito, né, pessoal? Mas o que acontece? Essa notícia, ela ainda tem que ser averiguada, tá? O delegado ainda tem que determinar que os agentes de polícia, os investigadores, vão até o sítio Tranquilidade do Campo e averiguar essa notícia de que há realmente um corpo carbonizado no local, tá? Por isso, eu tirei pontos nesse caso? Não, porque é uma afirmação a mais, né? Uma diligência a mais. Ela seria até plausível, mas é de bom ouvido, é de bom grado que primeiro o delegado ele vá até o local, né? Ele determine que os agentes vão até o local, averiguar se essa notícia tem fundamento e depois disso, quando os agentes voltarem dessa ordem de missão, né, dessa missão, apresentar o relatório, aí sim ele solicitaria a presença dos peritos, tá bom? Então, quais foram as diligências que eu coloquei aqui, as diligências preliminares na portaria? Primeiro, comunicar ao membro do Ministério Público requisitante sobre a instauração do inquérito policial, sempre que o inquérito for instaurado mediante requisição, atendendo à requisição do Ministério Público, o membro do Ministério Público requisitante tem que ser comunicado, né, tem que ser notificado, intimado, melhor dizendo, da instauração do inquérito policial. Tá? Segundo, expedir memorando ao setor de investigação desta delegacia para deslocar a equipe até o sítio Tranquilidade do Campo, situado no assentamento Viva Bem, zona rural de Teresina, a fim de verificar notícias sobre a existência de corpo carbonizado. Tá, pessoal? Então, como eu falei, primeiro o delegado tem que determinar que os investigadores vão até o local para averiguar se realmente há um corpo carbonizado nesse assentamento Viva Bem. Tá? Além disso, para descobrir quem é o dono do sítio e intimá-lo para prestar declarações, ok? Por que eu pensei aqui? Pode ser que o dono do sítio tenha visto esse crime acontecendo lá, né, essa ocultação de cadáver, esse homicídio acontecendo no seu sítio, então pode ser que ele tenha alguma informação relevante para o deslinde da causa, né, do crime, a ser dada em declarações policiais, tá bom? Para localizar e intimar para ser ouvido a pessoa de Zé da Maconha, tá? O suspeito, né? Como enunciado não trouxe nenhuma qualificação, não trouxe endereço, então o delegado determina que os agentes empreendam diligências no sentido de localizar e de intimar Zé da Maconha para comparecer à delegacia e prestar suas declarações. Inicialmente como suspeito, né, pessoal? E a depender das provas não, dos elementos informativos, né, colhidos durante a investigação, pode ser que ele seja indiciado e ele passe a ser o investigado, né? E para diligenciar no sentido de obter as imagens das câmeras de segurança da pizzaria, como aqui, na noite do desaparecimento de Pedro, né? Como foi relatado, que provavelmente houve aí uma captação das imagens daquelas 3 pessoas desconhecidas obrigando Pedro a entrar no carro Corolla, né? Pode ser que essas imagens, esse fato possa ter sido captado pelas câmeras da segurança da pizzaria como aqui, então faz necessária essa diligência de que os agentes vão lá e requisitem essas imagens, tá bom? Pessoal, e aqui,
eu vi que alguns alunos colocaram outras diligências preliminares, né? Olha, se ela foi plausível, eu até considerei, tá? O aluno vai perder ponto, o candidato perde ponto quando ele coloca algo mais que não conste do espelho? Não, ele não perde ponto. Claro, desde que seja plausível, né? Seja aceitável, ok? Ele não vai perder ponto por conta disso. Então, acabei considerando sim, tá? Espécie-se intimação dos noticiantes Caio e Mário, bem como das testemunhas Cláudio e Paulo, para serem ouvidos todos nesta delegacia. Ora, pessoal, se nós temos dois noticiantes, né, que foram até o Ministério Público e relataram o fato acontecido, são as pessoas responsáveis pela notícia crimes, né? Nós temos também duas testemunhas, Cláudio e Paulo, que viram três pessoas, né, desconhecidas obrigando Pedro, a vítima, a entrar no carro lá no Corolla, tá? Então essas pessoas têm que ser ouvidas em sede policial, tá? Por isso que o delegado não pode esquecer de determinar a intimação dos quatro para serem ouvidas na delegacia de polícia, tá? Então tem que determinar essa intimação dos quatro. Consultar no InfoSeg a placa do veículo Corolla Preto ABC 1234 a fim de identificar a propriedade e verificar possível restrição, tá? Quando eu coloco possível restrição, pode ser uma restrição de furto, por exemplo, uma restrição de roubo, tá? Uma vez identificado o dono do automóvel, intimá-lo para ser ouvido nesta delegacia, tá bom? Justamente para que ele possa fornecer alguma informação, o que aquele veículo estava fazendo naquele local, pilotando pelas três pessoas, porque pode ser que tenha havido um registro aí de furto, ou então de roubo, tá? Então, essa diligência também é importante, ok? Alguns alunos colocaram, em vez do InfoSeg, colocaram o Detran, né? Colocaram como diligência preliminar a intimação do Detran para fornecer os elementos sobre a propriedade do veículo. Eu também considerei, tá, pessoal? A autoridade policial tem à disposição o InfoSeg, mas quem colocou o Detran também, eu entendi que houve aí sim, o aluno lembrou dessa diligência, então eu considerei como correto, tá? E por fim, solicitar a folha de antecedentes criminais de Zé da Maconha à Secretaria de Segurança Pública. Essa diligência aqui, pouquíssimas pessoas lembraram dela, tá, pessoal? Pouquíssimos alunos colocaram essa diligência. Ela é importante que seja solicitado a folha de antecedentes criminais de Zé da Maconha. A gente tem que saber quem é o suspeito, né? Quem é o provável investigado dessa investigação, desse inquérito policial. Portanto, sempre que vocês instaurarem uma portaria e já tiver um suspeito de antemão, solicitem sempre a folha de antecedentes criminais da Secretaria de Segurança Pública, tá bom? Após, retorne os autos conclusos para ulteriores deliberações. Aí vem aqui o conector cúmplice, né? Tem que ter a determinação para cumprir a ordem. E aqui já o fechamento da peça, local e data, tá? Teve aluno que colocou Teresina, Piauí, 10 de abril de 2020. Eu considerei isso aqui como identificação? Não, pessoal. Por quê? Porque o enunciado traz sim que o crime aconteceu em Teresina, né? Fala, inclusive, que o delegado é titular da primeira delegacia de crimes contra a vida de Teresina, né? A 17ª Promotoria também é de Teresina. Então, o enunciado, ele trouxe o local, tá? O enunciado falou que os noticiantes compareceram à sede do Ministério Público no dia 13 de abril, né, de 2020, 13 de abril de 2020, e que o seu irmão havia desaparecido há 3 dias, né? As testemunhas disseram que, inclusive, viram 3 pessoas desconhecidas colocando ele, obrigando ele a entrar num carro Corolla, e essas pessoas estavam armadas. Então, a gente pode concluir também que o fato ocorreu no dia 10 de abril de 2020, tá? Então, eu considerei como correto quem colocou Teresina, Piauí, 10 de abril de 2020. Mas, como eu falei, para não correr risco, estou na dúvida aqui se o enunciado está me dizendo o local e a data, o que é que eu faço? Coloco só isso aqui, ó, local e data, tá bom? Por fim, autenticação, delegado de polícia civil e a matrícula. Jamais se identifique, tá? Jamais se identifique, pessoal, sob pena de zerar a peça prática, tá bom? Então, essa foi a peça da rodada, tá, pessoal? Uma peça simples, né? Uma peça
relativamente simples de ser confeccionada, tá? Mas que é cobrada, sim, como eu falei, caiu no concurso de delegado no ano passado do Espírito Santo. Então, estudem essa aula, os comentários já foram enviados para vocês, tá? Releiam os comentários, releiam as melhores peças da rodada, tá? Salvo engano, eu coloquei 2 ou 3, acho que foram duas peças, é, não, foram 3, acho que foram 3 peças melhores da rodada, né? Nós tivemos outras peças, né? Tivemos peças muito boas, mas não coloquei todas para que os comentários não ficassem muito extensos, tá bom? Então, pessoal, eu agradeço, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não tem nenhuma pergunta. Então, eu agradeço a atenção de todos e até a próxima oportunidade, até a próxima rodada com mais a correção de uma peça de delegado de Polícia Civil, tá bom? Até mais.